Há uns tempos atrás eu estava lendo um tweet, e sim, foi um tweet, não um X, dizendo pra você lembrar que toda vez que alguém usa o termo snowflake ou floco de neve pra tentar te diminuir ou imputar que você é uma pessoa frágil, que essa pessoa tá, na realidade, referenciando um filme que tinha como objetivo justamente satirizar a masculinidade frágil. Além de, nas palavras do tweet, mostrar como essa faz com que homens engajem em comportamentos autodestrutivos, se radicalizem e ressintam a sociedade. E apesar de eu não saber se o termo foi inventado pelo autor do livro, o Chuck Palahniuk, o termo certamente foi bastante popularizado pelo filme Clube da Luta. E de fato é extremamente comum ver pessoas que não entenderam o que o filme estava tentando dizer e tomam a mensagem pretendida dele completamente pelas avessas, tratando o Tyler Durden como um ídolo e fantasiando com o próprio Clube da Luta. Mas no final das contas, quem realmente entendeu Clube da Luta? O que eu tô tentando dizer é que talvez você tenha tido contato com como o movimento Red Pill, por exemplo, se apossou desse e de outros filmes para tentar construir o imaginário de macho alfa ideal deles. Ou em outras palavras, o Tyler Durden, o Thomas Shelby e até o Patrick Bateman, de alguma forma bizarra, são exemplos de machos alfa. Mas a realidade é que esse tipo de interpretação não vem de agora. Se você está na internet há algum tempo, e principalmente se você usou o Facebook, você provavelmente já viu alguma variação dessa imagem. A ideia é dizer que se você viu esses filmes e você idolatra esses personagens, então você é burro e não entendeu a mensagem. O próprio Chuck Palahniuk tem toda uma HQ, o Clube da Luta 2, que explora como a interpretação do público em relação ao Tyler Durden fugiu completamente à intenção dele. Além de umas loucuras lá dele. Agora, se essa interpretação errada de Clube da Luta é assim tão comum, será que esse pessoal realmente não entendeu o filme? Ou será que existe uma razão para tantas pessoas idolatrarem figuras como o Tyler Durden? Bom, eu obviamente não vou responder isso agora, porque esse é meio que o ponto do vídeo. Antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de deixar registrado que eu gosto de Clube da Luta. É provavelmente um dos meus filmes preferidos e eu percebo que dizer que eu gosto de algo para logo em sequência criticar esse algo é uma tendência nos meus vídeos, mas na minha cabeça isso faz mais sentido do que criticar algo que eu não gosto. Mano, eu já não falei isso em algum vídeo. Agora, eu não tô tentando dizer que o roteiro ou o livro não tentem dizer que o Tyler Durden é uma pessoa problemática. A HQ inclusive faz todo o esforço do mundo para que você perceba isso. O que eu tô tentando dizer é que eu não tenho certeza, principalmente depois de ter lido o HQ, que o Chuck Palahniuk de fato entende o que faz com que as pessoas idolatrem o Tyler Durden. E eu também não acho que a mensagem do filme seja assim tão clara quanto a maior parte das pessoas que falam sobre quem não entendeu o filme dão a entender. Por exemplo, no próprio tweet que eu mostrei no início do vídeo, a pessoa em questão diz que o filme é sobre como a masculinidade frágil faz com que homens se radicalizem e se tornem agressivos. Então essa pessoa provavelmente acha que as ações do Tyler Durden e do Projeto Mayhem são erradas e deveriam ser percebidas assim dentro da ótica do filme. Mas um dos maiores consensos em relação aos temas do filme é a sua crítica em relação ao consumismo ou ao capitalismo, dependendo de quem tá falando. Inclusive tem todo um debate sobre como esse filme produziu uma série de produtos e até uma pequena onda de consumismo na sua tentativa de criticar o consumismo. Mas eu não acho que isso seja tão contraditório quanto algumas pessoas dão a entender, até porque, como diria o camarada Normose, existe uma cota dentro do sistema para ser antissistema. Principalmente se puder lucrar com suas críticas ao sistema. Isso inclusive daria um ótimo vídeo, mas esse não é o ponto. O que eu tô querendo dizer é que é realmente bem óbvio que o filme é crítico a esse tipo de comportamento. E ninguém costuma questionar muito esse ponto. Mas a maior parte das críticas ao consumismo saem justamente da boca do Tyler Durden. E a radicalização daqueles homens, o Projeto Mayhem e até o final em que ele explode um monte de prédios para resetar o crédito de geral, são consequências dessa crítica e até da própria filosofia do Tyler Durden. Então, quando eu deveria parar de considerar as ações do Tyler Durden válidas e passar a vê-las como basicamente terrorismo? Porque no livro, principalmente, é essencialmente o que ele está fazendo. A realidade é que quando ele diz coisas como você não é seu dinheiro e você não é seu trabalho, essas coisas parecem fazer bastante sentido, principalmente dentro da ótica do filme. E não fica assim tão claro que o projeto de radicalização do Tyler Durden tenha dado errado ou ido longe demais de maneira geral. Tipo, olha essa cena, o que você sente vendo ela? Trust me. Everything's gonna be fine. Você sente que o Tyler Durden foi longe demais e isso é algo terrível, fruto de uma radicalização absurda?
Porque eu vou dizer o que eu sinto. Eu sinto que tem algo muito foda acontecendo, tá tocando Pixies e tudo deve ter dado certo. Em outras palavras, o sentimento geral da cena é majoritariamente grandioso e positivo. Sabe, você poderia facilmente interpretar, por exemplo, que o Tyler Durden tinha boas ideias, mas estava interferindo com o protagonista a nível pessoal. E a partir do momento que o protagonista atingiu o objetivo dele e enfrentou o Tyler deixou de ser necessário. Por isso o tom majoritariamente positivo da cena. O Tyler fez o que precisava ser feito e o protagonista não vai mais sofrer com ele. E eu não tô dizendo que essa é a interpretação correta, eu inclusive sequer interpreto o filme dessa forma. Eu só estou dizendo que essa é uma interpretação bem possível, e que vai completamente de encontro com a interpretação do tweet que eu mencionei mais cedo. E claro, esse filme, assim como a maioria dos outros filmes, é cheio de possíveis interpretações. Mas na realidade, quando as pessoas pensam que a arte é necessariamente subjetiva e interpretativa, elas esquecem que nem toda interpretação possível é uma interpretação agradável. Ou, em outras palavras, algumas obras têm possíveis interpretações que são ativamente problemáticas, e que em determinados contextos sociais se tornam até prováveis. E eu acho que esse é o caso dos adoradores do Tyler Durden. A razão pela qual o movimento Red Pill tem tão poucas referências ao filme que inspira a merda do nome deles é porque, ao contrário do Clube da Luta, Matrix dificilmente fornece combustível para interpretação misógina da realidade, que é a base da ideologia dessa galera. Para pra pensar, fora utilizar o termo pílula vermelha para se autodenominar e o termo pílula azul para definir aqueles que rejeitam a ideologia, o movimento basicamente não tem referências a Matrix, é só a cena das duas pílulas. Não existem referências ao Oráculo, Zion, os Ciclos ou o próprio Escolhido. A não ser que você queira interpretar Escolhido como sendo macho alfa, mas aí eu já acho que é forçar a barra um pouco. As referências deles se limitam a sair da caverna, enfrentar uma realidade dura e desconfortável, saber de algo que ninguém mais sabe. É simplesmente uma alegoria bastante superficial e que poderia fazer referência a basicamente qualquer outra coisa. Sério, eles poderiam ter se baseado na Caverna de Platão, chamar o movimento de Os Saídos da Caverna e dividir o mundo entre os de dentro e os de fora, e daria na mesma. E assim, eu não pretendo discutir a lógica deles de desafiar o sistema através do apoio às ideologias que essencialmente sustentam esse sistema. Eu só quero pontuar que, na minha leitura, a razão pela qual o movimento Red Pill não faz referências à Matrix com mais frequência é porque Matrix não abre espaço para esse tipo de interpretação. Mas infelizmente essa não é a realidade para a maior parte dos filmes queridinhos dessa galera, principalmente o Clube da Luta. Na minha interpretação, a razão pela qual o Tyler Durden faz tanto sucesso é porque, intencionalmente ou não, tanto a representação dele quanto toda a filosofia niilista de vida dele acabam ressoando muito bem com uma glamorização da masculinidade tóxica, e em última instância com uma fantasia de poder masculino. Na realidade, o próprio Tyler Durden é uma fantasia de poder masculino ambulante, igual o Thomas Shelby e a turminha do bairro. E esse também acaba sendo o caso para várias cenas dentro desse filme. Por exemplo, uma das primeiras cenas do filme é o protagonista, que não tem nome, indo para diversas reuniões de grupos de ajuda para pessoas com condições específicas. E uma das mais marcantes e mais importantes é a reunião para homens com câncer testicular, a Remaining Men Together, se mantendo homens juntos. Agora, toda essa cena tem um tom muito estranho, e a maior parte das interpretações que eu já vi sobre esse filme, e lembrando que eu tô falando da minha experiência, tendiam a desconsiderar completamente o possível significado dela, para além de como o protagonista é afetado por essas reuniões. Isso porque essa cena poderia ser resumida como vários homens chorando e se lamentando sobre os problemas deles, de uma maneira que, dentro da ótica do filme, parece bastante patética. Esses homens são claramente uma representação, intencional ou não, de homens fracassados. Não é à toa que eles são homens sem bolas, que tem que ficar repetindo para si mesmo que eles continuam sendo homens. É basicamente como se o filme estivesse dizendo que não, eles não são homens de verdade. Lembrando que eu tô só dissecando possíveis interpretações do filme, eu não concordo com nenhuma dessas ideias. Inclusive, o próprio Projeto Mayhem tem um lance estranho de cortar as bolas de quem discorda deles. Então sim, o filme estabelece uma ligação entre bolas e masculinidade. Outro ponto dessa cena, a do Remaining Men Together, é que ela toca diretamente em vários tópicos de insegurança masculina. O Bob, por exemplo, costumava ser um bodybuilder, com um corpo, entre aspas, perfeito. Só que desde que ele foi diagnosticado com câncer testicular, ele perdeu a forma, perdeu a esposa, perdeu o contato com os filhos e desenvolveu bitch tits, que poderia ser traduzido como tetas de vagina ou tetas de p***,
E sim, eu vi ambas essas traduções no livro. Um segundo ponto de insegurança masculina que essa cena também toca é o medo de ser trocado ou traído por outro homem. Principalmente por um homem mais homem do que você. E a gente vê isso quando esse personagem, que eu não lembro o nome, diz que ele não conseguia ter filhos por conta da condição dele. E a esposa dele trocou ele por um homem capaz de engravidar ela. No que ele diz que ele tá feliz e depois começa a chorar, dando a entender que não, ele não tá feliz, na realidade ele tá bastante frustrado. Você percebe como nessa cena tentar se abrir e falar sobre os sentimentos, algo que eu considero positivo, não parece estar ajudando nem salvando ninguém? E como tudo nessa cena é feito pra você visualizar esses homens como sendo fracos e fracassados, principalmente em relação à masculinidade deles. Agora, como é que os incels chamam essa galera? Beta, Blue Pill, Cuck. E pra eles, essa cena é uma representação perfeita desse tipo de homem. E no final das contas, meio que faz sentido. É tóxico, é problemático, mas meio que tá no filme. E sobre essa cena em particular, eu realmente tenho dificuldade até de oferecer uma interpretação alternativa. Ela realmente parece estar imputando a ideia de que esses homens são patéticos, o que é problemático. Agora, ainda usando o exemplo do Bob, tem uma cena que contrasta perfeitamente com as cenas do Remaining Men Together, que é quando, depois de ter estabelecido o clube da luta, o protagonista se reencontra com o Bob e pergunta pra ele se ele continua indo nas reuniões do grupo de ajuda. E o Bob, agora muito mais vívido e animado, responde que ele encontrou algo melhor. O algo melhor, obviamente, sendo o clube da luta. Depois disso, nós temos uma cena incrivelmente grandiosa dos dois lutando no clube da luta com um techno tocando de fundo. Cena essa que literalmente termina com o Bob dando um grito primal e libertador depois de ter vencido o seu adversário. Thank you for this. Thank you, thank you, thank you. Não sei pra vocês, mas pra mim parece que o Clube da Luta tá fazendo muito melhor pra esse cara do que ficar falando sobre os sentimentos dele. Eu tô falando pra você largar o seu psicólogo e sair trocando soco com seus amigos? Não. Se você tem trocado soco com seus amigos, por favor, procure um psicólogo. Mas o filme parece estar defendendo essa ideia. O Clube da Luta libertou ele de algo que o grupo de ajuda simplesmente não conseguia. Essa masculinidade tóxica, ignorante e autodestrutiva parece ser, de acordo com o filme, a real natureza dele. E é justamente isso que o Tyler, que vamos lembrar é o cara que tá certo sobre a maior parte das outras coisas no filme, defende. Essa é justamente a praxis da filosofia dele. E se você acha que eu tô exagerando comparando essas duas cenas e que elas são muito mais sobre o Bob do que sobre o grupo de ajuda, vale a pena mencionar que no livro o encontro com o Bob ocorre de uma maneira um pouquinho diferente. O que ocorre é que o protagonista, em dado ponto da narrativa, tenta voltar a frequentar as reuniões do Remaining Men Together, mas quando ele chega lá, encontra a sala completamente vazia, com exceção de uma pessoa que também tinha ido, o Bob. E é nesse momento que o Bob explica que ele só vai às reuniões para avisar que o grupo de ajuda acabou, e que a maior parte dos membros trocou o grupo por algo melhor, o algo melhor sendo, obviamente, o clube da luta. Tipo, bem literalmente todos os homens que faziam parte do grupo de ajuda não sentem mais a necessidade de participar dele porque eles encontraram um grupo de ajuda mais eficiente. Você percebe como isso pode ser facilmente cooptado por uma narrativa que glorifica a masculinidade tóxica que o filme supostamente era para estar criticando? Uma leitura que glorifica o Tyler não é uma deturpação. Na realidade, ela é tão natural ao nosso contexto social quanto perceber que o Clube da Luta deveria ser uma crítica. E assim, só pra ser justo com a questão do Bob, eu sei que você poderia argumentar que o Bob tem um final trágico. Ele morre. E isso é um claro indicativo de como essa radicalização fez mal pra ele no final das contas. Mas pra mim, a cena após a morte dele, onde os membros do Projeto Mayhem chegam à conclusão, por confusão, que dentro do Projeto Mayhem um homem só recebe o nome depois que ele morre, mesmo sendo obviamente sarcástica em relação à incapacidade daqueles homens de entender o que o protagonista estava querendo dizer, pra mim ainda ressoa um pouco demais com a ideia de um soldado morto em batalha, que se sacrifica e é imortalizado na memória dos seus aliados, uma outra fantasia masculina bastante comum. O que eu quero dizer é que a crítica nessa cena é sim bem óbvia, mas somado com outros elementos do filme eu consigo entender como que ela passaria desapercebida. Um outro ponto bem estranho sobre o personagem do Tyler Durden é a sua relação com a Marla Singer, que inclusive é a única mulher minimamente relevante da história. Isso porque, ao invés de desenvolver um relacionamento com o protagonista, como você esperaria, a Marla opta por se relacionar com o Tyler.
E assim, eu vou ter que botar meu vocabulário pra descrever o que realmente acontece. O Tyler rouba a menina do protagonista pelas costas dele e depois fode ela com tanta força que pedaços da pintura do teto caem na sala de baixo, onde o protagonista tá ouvindo tudo, desconfortável, mas sem saber o que fazer. E se você ficou desconfortável com essa descrição, guarda esse sentimento. É a partir disso, no caso as fodas do Tyler com a Marla, que o protagonista passa a ressentir a Marla. E o Tyler passa a ignorar a Marla pra qualquer coisa que não seja sexo, literalmente usando o protagonista para lidar com as partes do relacionamento dele que ele considera inconvenientes, tipo mandar ela sair da casa dele depois deles terem terminado de transar. E tá, sim, eu sei que você poderia argumentar que na realidade tudo isso acontece porque o protagonista na realidade é gay, e ele tem um interesse afetivo e sexual no Tyler, e não na Marla, daí os ciúmes dele da relação dos dois. E eu imagino que essa teoria seja particularmente popular porque o próprio Chuck Palahniuk é um homem gay. Inclusive, há quem argumente que o debate sobre a homossexualidade e a relação dela com a masculinidade é o tema central do filme e da obra. Mas sei lá, eu particularmente considero essa interpretação um pouquinho superestimada e muito baseada na ideia do autor injustiçado. Porque assim, tirando umas poucas cenas, tipo essa... Jackson Flame's sense of rejection. E uns trechos do livro que poderiam ser interpretados dessa forma, eu realmente não consigo ver como essa interpretação se relaciona com a maior parte do plot do filme, principalmente a parte do Tyler não existir. Inclusive, a HQ, Clube da Luta 2, tem menos referências ainda a essa questão. Então, sei lá, eu não sou fã dessa interpretação, mas eu não quero só ignorar ou invalidar ela. Então eu vou só deixar a minha opinião aqui mesmo. Agora, voltando pro tema central. Agora, lembra que eu falei pra você guardar aquele sentimento de desconforto? Pois é, esse é um outro ponto de insegurança masculina. Na realidade, não só masculina, mas é disso que a gente tá falando aqui hoje. Um que, inclusive, eu já mencionei. O medo de ser traído ou trocado por outro homem. Principalmente um homem mais homem do que você. E por mais homem, entenda aquele que cumpre ou performa a noção patriarcal de masculinidade melhor do que você. E assim, os Red Pills, que são a vanguarda da misoginia hoje em dia, tem um nome pra esse cara. Eles chamam esse cara de Shed. O que eu tô querendo dizer é que não é difícil de entender porque que, nesse contexto, alguém preferiria se ver no Tyler e não no protagonista. Porra, eu quero ser esse cara, ele é interpretado pelo Brad Pitt. E pode parecer um pouco idiota toda essa importância que eu tô dando para cenas de sexo aleatória e pro papel do sexo e não do romance dentro delas. Mas é importante perceber que dentro da visão de homem estabelecida pela atual visão de mundo machista, um dos poucos sentimentos que um homem hétero é permitido a sentir sem ser considerado, sei lá, uma mulherzinha, é, além de raiva, o tesão por mulheres, óbvio. De novo, você pode não achar tudo isso importante, mas homens inseguros com a própria masculinidade acham. E é por isso que os Red Pills não param de falar dessa porra. E assim, esse tipo de abordagem não é exclusividade do filme. Algo muito similar e que também se baseia nos mesmos estereótipos e alimenta as mesmas inseguranças também acontece na HQ Clube da Luta 2. Só pra avisar, vou dar um spoiler de algo que acontece relativamente no começo da HQ, mas caso você não queira ver, só pula pra esse tempo. A HQ Clube da Luta 2, que foi escrita pelo Chuck Palahniuk em 2015, se passa depois dos eventos do filme e do livro. Nela, o protagonista foi enviado para uma clínica psiquiátrica, foi curado e agora toma remédios para conter a sua segunda personalidade contida, no caso, o Tyler. Além disso, ele também se casou com a Marla. Pois bem, acontece que o relacionamento deles é uma merda. O protagonista é um cara incrivelmente frustrado e a Marla sente falta do homem por quem ela se apaixonou de verdade. Nas palavras da Marla, eu quero aquele louco por quem me apaixonei. E sobre o Tyler, eu estava morrendo pela overdose de drogas e ele me trazia de volta à vida. Ele me deu orgasmos que diminuíram anos da vida útil dele. E sobre o protagonista, agora tudo é sobre as pílulas. Eu juro, eu posso ouvir o estômago dele resmungando com elas. Ele precisa de uma pílula até para levantar o pinto dele. E como se isso não bastasse, mais tarde eles revelam que ela trocou as pílulas do protagonista por aspirinas, para poder transar com o Tyler pelas costas dele de noite. Assim, essa aqui foi lançada em 2015, e um dos principais pontos dela é a abordagem do público em relação ao Tyler e a influência cultural de Clube da Luta. Pessoalmente eu não gosto muito da HQ, principalmente porque ela fica quebrando a quarta parede, mas é um puta trabalho artístico foda, eu não tô dizendo que ela é ruim. Ainda assim, me parece que o autor não percebe o problema nesse tipo de representação.
Na realidade, ele parece ter se afundado ainda mais nessas ideias, sem perceber como elas são baseadas em estereótipos bastante prejudiciais de homens e mulheres. O que eu tô tentando argumentar com tudo isso é algo que eu já mencionei várias vezes ao longo desse vídeo. Existem obras que solidamente dão palco para algumas ideias, a partir da maneira como elas escolhem abordar e representar determinados temas. Por mais que o autor em si não necessariamente acredite nessas ideias. E eu tô falando isso porque a minha crítica não é ao autor ou ao diretor a nível pessoal, apesar de eu achar que sim, erros foram cometidos. Mas também é fácil ser arquiteto de obra pronta, né? O meu ponto é que, a partir da análise da reação do público a uma certa obra de mídia, nós obtemos informações não só sobre o contexto e a sociedade onde aquela obra foi produzida e se tornou relevante, como obtemos análises fortemente pautadas nas contradições daquela sociedade, através da maneira como o autor é, em primeiro momento, inconscientemente afetado por essas ideias, e em segundo momento as reimpulsiona para o centro da cultura juntamente com suas próprias ideias originais, sem nunca perceber de fato o total potencial da sua obra. Em outras palavras, o influenciador já é fortemente influenciado. E não que isso queira dizer que as coisas não evoluam, para usar o termo correto, eu estou propondo uma análise dialética da cultura. Em síntese, interpretações erradas nem sempre são pessoas não entendendo o autor, e sim a sociedade entendendo o que nem o autor entende.